neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Estou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ouvintes preciosos, nós encontramos estas escrituras no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 30,
quando os egípcios pereceram no mar. Por quê? Porque foram eles vistos mortos na praia do mar. Porque eles entraram pelo mesmo caminho de Israel. O caminho era o caminho da salvação naquele momento. Mas foi salvação somente para Israel. Para os egípcios, foi perdição, foi morte. O caminho era o mesmo, mas para um povo foi salvação, e para o outro povo, morte. Isto nos mostra claramente, pois se trata de um quadro simbólico, tipo perfeito, que na verdade aconteceu, mas como símbolo para o Novo Testamento. O Egito aqui no Velho Testamento significa o sistema denominacional, e que tem entrado pelo mesmo caminho que os reformadores abriram. Mas eles entraram para a morte, porque se denominaram. Não vamos muito longe, vamos ali em Lutero. Lutero trouxe um caminho de salvação para a era. Mas esse sistema que entrou no mesmo caminho de salvação pela graça, sucumbiu-se. Sucumbiu-se e está morto. Tanto quanto os egípcios estavam mortos na praia do mar. O mesmo aconteceu com Wesley, que abriu um caminho de salvação, pregando santificação. Mas resultado, quando passaram os eleitos de Deus, os demais tentaram entrar pelo mesmo caminho e se denominaram e ali mesmo morreram. Logo veio outro caminho, os dons espirituais em seu dia, trazendo missionários pentecostais para todo o mundo, sob um poder tremendo do Espírito Santo, abrindo um caminho no mar. Mas assim que isto tem passado, o que restou? Uma porção de gente com dons espirituais misturados com o mundo, mortos na praia do mar, compromissados com a política, recebendo favores de Herodes, laodiceanos, mortos na praia do mar. Deus tem aberto o seu caminho, e o mal é justamente este, é que todos querem entrar pelo mesmo caminho. Falam do mesmo Deus e do mesmo céu, da mesma glória. Querem habitar na mesma terra, sem terem sido preordenados para isso. Nós encontramos no capítulo 1 do livro de Juízes um quadro perfeito disto. Vocês lendo o capítulo 1, vocês vão encontrar que naquelas conquistas que Israel fez, ele deixou alguém que não deveria deixar. Como no versículo 19 está escrito: e foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. No versículo 27 está escrito, no final do versículo: e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Eles querem habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem ser um. Eles querem formar uma unidade, mas segundo os seus próprios pensamentos. Eles querem mudar a mente de Deus. Mas quem pode mudar a mente de Deus? Ninguém. Jamais homem algum, reino algum, por mais poderoso que seja,
pode mudar a mente de Deus e fazer com que Deus pense igual a eles. O mundo está querendo Deus, o mundo religioso, mas quer que Deus pense como eles pensam. Eles querem adaptar a Deus dentro de seus pensamentos. E conhecem a Deus, sim, mas conforme eles pensam. E por isso nunca podem ver o Pai no Filho. Nunca podem ver um profeta prometido nas Escrituras. Então eles dizem que isto é João Batista. Eles querem fazer Deus mudar seu plano, suas Escrituras, seu propósito. Dizem, isso é João Batista. Ora, Deus disse que esse Elias que viria restauraria todas as coisas. João não veio para isso. Jesus disse, João já veio. E não o conheceram. Ora, se não conheceram a João, vão conhecer um profeta agora? Se os sacerdotes, os teólogos dos dias de João, não conheceram a João, nascido daquela forma vindicada, com seu pai que era um sacerdote, por descrer na mensagem do anjo, ficou mudo. Oxalá que todos eles pudessem ter essa misericórdia, de ficarem mudos também, isto é, pararem de pregar, saíssem dos palcos da frente do povo. Sabemos que Zacarias ficou mudo, porque não creu na mensagem do anjo. E o melhor para ele foi isso, é que ele ficasse mudo mesmo. O melhor para os incrédulos de hoje seria que eles ficassem mudos. Mas eles não ficam mudos. Eles querem falar, eles querem dizer que isto não é assim, que isto, aquilo é assim, e não assim como diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta agora nesta era. E vocês, meus ouvintes, minha irmã, meu irmão, cada um fique sabendo individualmente, Deus nunca foi visto pelos líderes religiosos no seu devido tempo. Porque Deus não enquadra nos seus dogmas, nos seus pensamentos teológicos. Eles só podem ver a Deus pelo prisma que eles estudam. Eles só podem ver a Deus pelo binóculo dogmático, técnico, teórico. Então aqui está uma advertência. É uma questão individual. Jesus está à porta desta era, batendo na porta. Significado é que ele está do lado de fora da era desta igreja, e aquele que ouvir a sua voz sairá e irá ceiar com ele, não na minha igreja, mas em sua palavra. Isso tem que te mover para alguma decisão. É tempo de se tomar uma decisão, porque os homens estão no vale de indecisão, de incerteza. Não há certeza em fé mesclada, manufaturada por sistema humano algum. Só há certeza na fé de Jesus Cristo. E esta não pode operar dois pensamentos ao mesmo tempo. Não pode formar um corpo controvertido. Não pode formar um corpo sob divisões doutrinárias. Mas aqui está a questão. Os cananeus queriam habitar na mesma terra. O Egito quis entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou.
Simão o mágico quis fazer a mesma coisa que Simão, o apóstolo, o Pedro, estava fazendo pelo Espírito Santo. Aqueles 7 filhos de um determinado personagem quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Jesus faziam naquele dia. Mas eles não puderam. Janes e Jambres fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Mas eles não puderam ir além daquilo. Eles não podem passar disso. E nós estamos vivendo justamente o cumprimento da profecia de São Paulo em Timóteo, que ele diz como Janes e Jambres resistiam Moisés. Agora, estes sistemas resistiriam o profeta de Deus, procurariam resistir à sua mensagem, e eles podem fazer muita coisa. Eles podem até pregar a salvação e mostrar o caminho com perfeição, mas eles não podem levar a ninguém ao outro lado do mar. Eles não podem separar a quem quer que seja. Eles não podem levar a ninguém a expor o sinal e se distinguir dos demais pelo sinal do Espírito Santo. Se distingue, sim, pelo sinal da organização, pela bandeira organizacional. Se distingue, sim, embora coloque essas bandeiras juntas, dizendo estamos unidos, mas cada uma com sua cor, cada uma com seu pensamento, expressando que nós temos nesta cor os nossos significados. Nós não fugimos, não negamos a nossa bandeira. Podemos nos unir e alvorarmos nossas bandeiras juntos, mas contanto que cada uma tenha a sua cor. Ora, o Brasil só tem uma bandeira para representá-lo, para significá-lo, a qual deve ser respeitada como bandeira nacional. Se alguém levanta ali um outro tipo de bandeira, dizendo esta agora é a bandeira nacional, nenhum brasileiro pode dar crédito naquilo. E aquilo não passa até de um crime, falsificando a bandeira. Ele só tem uma bandeira. Cada nação tem a sua bandeira. Agora, isto está bem, mas Jesus Cristo só tem uma bandeira. A nação celestial também só tem uma bandeira. Como está escrito, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. E que bandeira é esta? É a mensagem do dia. O Espírito arvorou a bandeira através de Lutero, que era a palavra, uma porção da palavra. O Espírito Santo arvorou a sua bandeira através de Wesley, através dos dons espirituais. Isto era a bandeira de Deus, a bandeira do Espírito Santo, que nos apresenta a vitória daqueles que têm crido na mensagem que Deus envia no seu determinado tempo. Porque crer no mesmo caminho, querer habitar na mesma terra e pregar o mesmo Cristo, o mesmo Deus, isto não é o suficiente. Isto seria a arma para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Agora vejamos isto aqui. Eles queriam habitar na mesma terra.
Eles querem o mesmo Deus, eles querem o mesmo céu, eles querem o mesmo Espírito Santo, mas cada um conforme pensa, cada um conforme acha que é, cada um segundo suas próprias conclusões. Por isso seria necessário que Deus enviasse um profeta. E diz a palavra em Êxodo, onde acabamos de citar, que quando Israel viu aquele povo do Egito morto na praia do mar, creu no Senhor Deus e em Moisés, seu profeta, seu servo. Tinha de crer no profeta para poder crer em Deus. A viúva tinha de crer em Elias para que tivesse então o seu azeite multiplicado. Você tem que crer no mensageiro desta era como um mensageiro de Deus e que ele traz uma mensagem absoluta, palavra absoluta para a viúva, cujos sistemas morreram para ela. Isto multiplicará o seu azeite e é a única coisa que te colocará na terra prometida. É olhar para esse profeta como quem está olhando para Deus. Murmurar significa morte. Fazer um grupinho ali com abirão, com isso e aquilo outro, com um outro imitador que levanta ali dentro do próprio Israel, significa morte. Você tem que olhar para quem Deus tem posto na sua frente, com vindicação na palavra, pelo Espírito Santo. A coluna de fogo está novamente guiando o povo de Deus. Sim, para as bodas do Cordeiro, para o milênio, para a glória eterna. A coluna de fogo tem dirigido este povo através do Jordão e adentrado em Canaã, que é, na verdade, um estado de promessa do Espírito Santo, porém ainda com guerras, com lutas. E é onde nós estamos agora. Se você está pensando em Canaã, para o milênio você está enganado. Canaã é o batismo do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa em sua vida, para você, então, saber não dar lugar a cananeus, a jebuseus, a filisteus, a não fazer pacto com pagão algum da fé, não misturar sua fé, porque esta foi a ordem de Deus. Mas Judá não fez isso, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados, tinham meios, tinham favores e tinham outras coisas, e ali foi a sua perdição. Oh, que Deus tenha misericórdia nesse instante de todos que querem habitar na mesma terra, mas pelo sistema de Deus. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Isso te fará crer no profeta de Deus, isto é, em sua mensagem para a vida eterna. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir. Que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta hora com a bênção da mensagem do momento em que estamos vivendo, que é a mensagem do Espírito Santo para nos colocar na terra prometida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi morto numa cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou.
uma pergunta endereçada ao profeta de Deus. Como posso eu amenizar, dominar o mau gênio que tem? Então, a síntese da resposta é esta: amenize teu mau gênio com a oração, e então ajuste o teu espírito. Amenize teu mau gênio com a oração. Depois, então, você faça um ajuste do seu espírito. Com que? Perguntamos nós. Ajustar o nosso espírito com a palavra de Deus. Este seria o único e verdadeiro ajuste. Mas uma coisa é certa: não tente fazê-lo. Não tente ajustar o teu espírito com a palavra de Deus antes que possa amenizar o teu mau gênio com a oração. O único meio de amenizar o mau gênio é a oração. Agora, prestemos atenção. Não tentemos ajustar o nosso espírito com a palavra antes que tenhamos a nossa natureza amenizada, dominada, sujeitada, isto através da oração. Caso contrário, o que vamos obter? É aquela pessoa que ora e chora ali num culto e levanta suas mãos e tem um bom tempo na presença de Deus e ajusta a sua vida com o Senhor através da pregação. Mas logo em seguida está no velho moinho novamente. Ninguém pode lhe pisar no dedo do pé. Sempre se levanta para defender a si mesmo, defender as suas opiniões e a sua posição diante dos outros. Isto quer dizer que aquele ajuste que aquela pessoa sofreu ali durante aquele tempo de emoção não permaneceu, não prevaleceu, não durou coisa alguma. Isto por causa daquela velha natureza ser apenas acomodada. É como aquela criança que, sob um carinho da mãe, sob um dengo daqui ou dali, se acalenta por um pouco de tempo, mas logo está pronta para abrir sua boca, porque ela não tem outro meio de requerer as coisas e de pedir, a não ser chorando. E a nossa natureza humana não tem outro meio de defender-se a não ser se manifestando, se pondo de pé, interceptando, e daí então contendas, controvérsias, e nunca chegaram ao entendimento no lar, na vida conjugal, no trabalho e, por que não dizermos, na igreja. Esta é a razão pela qual o mundo se encontra completamente sem bússola. Por quê? O Espírito de Deus só pode usar um meio para dirigir ao homem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a palavra. E isto quando esta palavra é obedecida. Você veja, meu ouvinte, que o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, se manifesta somente na vida daquele que obedece, daquele que dobra sua serviço, sujeita, ameniza o seu mau gênio, sua má natureza, herdada de seu pai e de sua mãe. Mas Deus não tem poder
para fazer prevalecer sua vontade? Sim, ele tem poder, mas ele deu livre arbítrio ao homem. E ele lhe concede também a capacidade de escolha. E ele permitiu a queda para que os seus atributos fossem manifestados. Atributo de Salvador. Ele permitiu a doença para que o seu atributo de curador se manifestasse. Agora, ele, para ser Deus, teria que ser adorado. E por isso ele admitiu este campo de batalha com Satanás, deixando que Satanás, através da serpente, introduzisse a sua semente na terra, e a terra, assim, então, fosse um palco de manifestações de atributos, tanto de um lado como do outro. Mas aos filhos de Deus são manifestados os atributos de Deus. Na verdade, o amor de Deus é extensivo a todos. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o mundo. Mas somente aquele que reconhece pela fé o seu poder e a sua eficácia é que permanece livre, é que permanece salvo, é que se conserva limpo diante de Deus. Jesus tinha poder para curar uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, perdendo sua vida depois de gastar tudo com os médicos. Ele tinha poder, sim. E isto ficou provado quando ela humildemente enfrentou tantas dificuldades para tocar na orla do seu vestido, ponto de contato que ela própria estabeleceu sem sugestão de Jesus Cristo. Jesus, se falasse no rádio hoje, ele não mandaria que ninguém pusesse a mão no rádio. Ele não mandaria ninguém tomar água abençoada, etc. Ele nunca sugestionou. Ele disse: faça isto para uma pessoa como cego de nascença. Vá ao tanque de Siloé e lava-te e serás curado. Mas aquilo não foi uma regra. Ele não mandou o outro cego lavar no tanque de Siloé. Quando o cego Bartimeu clamou insistentemente, ele manifestou o seu poder, mostrando que não está confinado a um programa, a um sistema, a uma regra. Ele mostrou o seu poder e curou aquele cego. Mas depois eles pediram que ele fizesse sinal. Herodes tinha curiosidade para conhecer a Jesus, conhecer o seu poder. E eles não estavam bem, Herodes e Pilatos. E Pilatos então mandou Jesus para Herodes. E Herodes esperava que Jesus faria ali um espetáculo público e demonstraria o seu poder. Eu pergunto, diante de Herodes, Jesus Cristo era o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher que sofria o fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ele era aquele mesmo. E ele não havia perdido o seu poder, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não faz espetáculo. O seu poder não é manifestado para satisfazer curiosidade de quem quer que seja e para convencer aquele incrédulo jactancioso. Mas o seu poder é para revelar aos humildes de coração, aos simples. E ele não esbanja o seu poder da forma que o homem pensa, de maneira alguma. E agora você sabe que o poder de Deus é sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Vejam isto em São João, capítulo 1, a partir do verso 1. E este verbo expressa um pensamento. No caso escriturístico, neste caso bíblico, se referindo a Jesus Cristo, ele é o verbo invariável de Deus. Quer dizer, ele é a palavra invariável de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o verbo na nossa linguagem gramatical varia, o verbo de Deus não pode variar. Ele é invariável. O verbo do homem é variável. A palavra do homem é variável. Mas o verbo de Deus é invariável. Por isso Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas quando este homem dá lugar a esta palavra pelo Espírito Santo, este homem também não passa, cumprindo justamente aquilo que Jesus disse, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Nunca morreria, mas sim passaria da morte para a vida. São João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó meu ouvinte, isto não é sublime? Isto não nos convida a sermos agora verdadeiros cristãos? Liguemos 1 João capítulo 2, versículo 17, com isto que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ligue isto com o que João acaba de dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deixou de ser a palavra de Deus somente na boca de Jesus, somente na vida de Jesus Cristo. Não é mais a palavra de Deus somente na boca do profeta que ele enviou nesta era e na sua vida, porque quando ele dizia, acontecia. Agora é a palavra de Deus em sua boca, em seu coração. É a palavra de Deus na boca desta mãe de família que nas horas vagas ensina o caminho do Senhor para os seus filhinhos. E mais do que isso, a sua vida expressa caráter cristão para as suas filhas. Este pai, que a palavra de Deus não está apenas em sua boca, mas em sua vida. Isto é que fala do corpo de Cristo. Isto é que é o corpo que será arrebatado. Esta palavra invariável faz um corpo invariável. É uma substância invariável. O que quer dizer uma substância infalível, consistente e que não se dissolve através do tempo, não se desvanece no calor, não se congela no frio, não é esquecida com o tempo, de maneira alguma. Isto é a palavra, e esta palavra se faz carne, e este verbo se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, nada do que foi feito sem este verbo, sem esta palavra, sem essa expressão do pensamento de Deus. E eu pergunto, você pensa que Deus poderá fazer alguma coisa na sua casa? Deus poderá fazer alguma coisa na sua vida, a não ser através dos seus filhos? Através de você, que tem dado lugar ao Espírito Santo para um novo nascimento, tem sido gerado de novo e tem sido batizado com o Espírito Santo, que lhe produz uma fé genuína na palavra. Isso faz desta noiva, faz deste corpo, faz desta esposa palavra,
faz deste corpo palavra. Você começa então a fazer a vontade de Deus, não segundo seus próprios pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, meu ouvinte, preste atenção nisso. E Jesus disse que a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Então nós temos que chegar a ser a palavra. O credo, o dogma, Paulo disse que é o feno que será queimado. Pode-se fazer muita obra para Deus através destas coisas, mas depois a obra de cada um será provada. Será provada com fogo. E o fogo virá. O fogo tem vindo. O fogo da imoralidade. O fogo da frieza do amor. O fogo da distorção da palavra, da perversão da palavra de Deus, da interpretação humana da palavra de Deus. Essa fornalha ardente está queimando. Mas você sabe de uma coisa? A história diz que Policarpo, um discípulo de João, fiel, amoroso à palavra, foi levado ao fogo em Roma. Você sabe o que aconteceu? O fogo fugia do corpo de Policarpo. O fogo fugia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, disse Santiago. O fogo fugia. O fogo do mundo. O calor mundano da fogueira que levou a Pedro a negar a Cristo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que fugir, não pode pegar seu corpo, minha irmã, e te fazer vestir como uma mundana, porque você se apresenta a Deus como um culto racional. Você não oferece seus membros como instrumento de iniquidade. Aos Romanos, capítulo 6, aos Romanos, capítulo 7, aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 10, aos Romanos, capítulo 12... Você não oferece o seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado. Você não oferece mais a sua mente para ser um ninho de maus pensamentos. E você não faz mais as vontades dos pensamentos como você fazia antes. Você não é dirigido pelo que se propaga nas revistas, na televisão, onde quer que seja, mesmo na igreja. Você, como um cordeiro, é dirigido pela pomba. Você sabe que a pomba veio sobre o cordeiro lá no Jordão e depois o guiou para o monte da tentação, o guiou para o deserto, o guiou para a cruz. Mas não há prazer maior neste mundo do que cumprir o seu posto de dever, do que cumprir a sua missão. E o Espírito Santo vem justamente para isto, para nos levar para o nosso posto de dever. Não importa se é a cruz de uma mãe, não importa se é a cruz de um pai, mas é isto que faz o corpo. Isto é que faz a palavra. O corpo de Cristo é a palavra, e a palavra é o corpo. Então isto é a espada do Espírito, combatendo as obras infrutuosas das trevas. Quando passa ali uma mulher que tem se tornado mulher palavra, ela está combatendo as obras infrutuosas das trevas somente com sua vida, em silêncio. Quando passa ali um homem que tem se tornado um homem palavra, então vai ali o corpo de Cristo, ali vai a espada do Espírito, a única coisa que Satanás tem que obedecer nesses dias. Não é a ameaça, não é a cadeia, não é a algema, não é a cadeira elétrica. Satanás não teme nada disto, não respeita nenhum meio humano. A única coisa que o diabo tem que respeitar é a palavra. Então ele tem que respeitar esta noiva, este corpo de Cristo, a esposa de Cristo, tem se tornado a palavra e palavra falada. Onde Jesus Cristo chegava, logo os demônios começavam a dar os seus jeitinhos. Logo eles pediam para entrar nos porcos. Deixe-nos no mundo, deixe-nos nos porcos que querem viver na lama. Mas nós temos que sair desse teu filho.
E para onde iremos? Oh, sim, agora você compreendeu o que é o Verbo. Agora você está sabendo o que é a palavra. E agora você está sabendo quem é você. Julgue-se a si mesma. Julgue-se a si mesmo. E coma deste pão e beba deste cálice. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos dos céus o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro,
que na cruz já fez a nossa redenção.